Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos para o nosso próximo vídeo deste ano, no ano de 2018. E neste vídeo vamos falar de um ponto muito interessante dentro da mediunidade e que sim, infelizmente, ocorre com alguns médiuns. Tá? É uma situação muito difícil e que muitos médiuns às vezes não reconhecem, que é a fascinação. O que é a fascinação? Né? Como é que ocorre? É uma ilusão onde o médium se acredita poderoso ou, digamos assim, dotado da companhia de um mentor espiritual infalível ou superpoderoso que o protege e o guia, e ele não pode ser questionado. Vamos falar sobre isso? A fascinação na mediunidade? Vamos lá? Bom amigos, vamos ao nosso vídeo e neste vídeo nós vamos falar desse ponto muito interessante da mediunidade que infelizmente ocorre com alguns amigos médiums, né? Deixa eu puxar aqui o fio aqui, ó, um fio do microfone que às vezes me atrapalha aqui, que eu tento deixar solto para não fazer barulho. Esse ponto da fascinação é uma situação muito interessante, porque ocorre sim com alguns médiums. De repente você conhece alguém que está nesse momento da sua vida e é um ponto muito difícil e é muito ruim de se recuperar, até depois que o médium reconhece. O que é a fascinação? Existem, segundo o livro dos médiuns, né? Se você buscar lá no livro dos médiuns, vou dar um exemplo aqui, ó, as obsessões no livro dos médiuns, tá lá no capítulo 23, tá? Da obsessão. Existe a obsessão. Allan Kardec caracterizou como 3 tipos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então a simples é aquela que o espírito persegue, tenta fazer coisas ruins, né, contra o seu obsidiado e tudo mais. A fascinação é onde ele faz o médium acreditar que ele é importante, que ele é um mensageiro de Deus, que ele é um médium super poderoso e que ele não pode ser questionado de forma alguma e que o seu mentor é um espírito especial, né, acima de todas as coisas. A subjugação seria uma situação semelhante ao que nós chamamos de possessão, onde o médium perde totalmente o controle do seu corpo, porque ele entrou tanto em sintonia com o espírito obsessor que ele não consegue mais responder por si mesmo. Tá? Mas nesse ponto nós vamos falar aqui, então são 3 obsessões, né? Simples, fascinação e subjugação. Nós vamos falar da fascinação. Em outros vídeos vamos abordar os outros tipos, né? Para nós não deixarmos aí essa janela, né? Essa janela aberta, vamos abordar tudo. Então na fascinação, o médium, ele começa, é um processo muito sutil, tá gente? A fascinação não é assim, um espírito se aproxima do médium e ele estala um dedo e o médium fica fascinado. Não, nenhum espírito tem o poder de fazer isso de uma forma tão simples, tá? Todo o processo acontece por sintonia, tá? Então vejam, o espírito, ele não é ocupado sozinho. Se você sofreu a fascinação, né, se você está sofrendo a fascinação, é porque ele conseguiu dentro de você encontrar o ponto, o teu calcanhar de Aquiles, onde ele pressionou e ali ele conseguiu persuadir você. Tá? Ele encontrou a sintonia certa. Tá? Então, nenhum de nós, gente, tirem isso da cabeça que você é vítima. Todos nós somos cúmplices, na verdade, na obsessão. Tá? Porque nós temos a nossa culpa, nós permitimos a sintonia com os obsessores. Tá? Então, vejam, na fascinação ele começa aos poucos. Vamos dar um exemplo de um médium que trabalha num centro espírita, que pode ser de umbanda ou pode ser um centro espírita ou esotérico, qualquer tipo de situação. Ele começa a dar comunicações, primeiro de formas simples, para ganhar confiança. Em certos momentos ele vai dando toques de nobreza, de uma qualidade acima, né? Normalmente o espírito que gosta de trabalhar com a fascinação, ele vai tentar, ele vai dar um nome historicamente importante, tá? Que pode ser conhecido ou não,
Tá? Um espírito pode usar de muitas estratégias, pode usar, por exemplo, de um nome que pareça importante, um nome forte, mas um nome desconhecido justamente para que não haja pesquisa, que não haja testes, né? Para pegar ele na mentira, né? Ou pode sim usar de um nome conhecido, pode ser qualquer nome de um faraó, pode ser Bezerra de Menezes, pode ser qualquer tipo de espírito, tá? Bom, então, usando desse nome importante, ele vai conseguir do médium ganhar mais respeito. Inicialmente, é claro que ele não vai mentir, é claro que ele não vai falar coisas que sejam muito duvidosas, porque primeiramente o espírito que trabalha com a fascinação, ele quer ganhar confiança. Então ele vai ficar um bom tempo, claro, dando mensagens boas, instruindo, ajudando, muitas vezes até curando. Existem casos sim que o espírito pode até conseguir ajudar a curar alguém com o auxílio até de outros espíritos, isso tem em literatura espírita, para poder ganhar a confiança do médium e até do grupo onde ele trabalha. Com o tempo, esse espírito ele vai começar a pedir coisas para o médium, ele pode começar a exigir que o médium proceda no trabalho dessa ou daquela forma, colocar situações que coloquem o médium numa posição ridícula, mas, digamos assim, demonstrando que ele quer importância. Ele vai começar a dizer, ele pode dizer, por exemplo, que ele é um espírito ascensionado da 7ª dimensão e usar desses artifícios de hierarquia, tá? Porque os espíritos bons, meus amigos, os espíritos bons de verdade, eles não primam por hierarquia, eles não vêm para você falar de hierarquia, eles não dão carteirada para você, olha, eu sou um espírito da 10ª dimensão, mestre das naves espaciais, das hordas e não sei o quê. Espírito bom não faz isso. Ele não vem dando carteirada, mostrando divisas que ele tem ou falando desse tipo de coisa. Ele pode, de alguma forma, falar em alguma informação, mas ele não vai usar disso para te persuadir, ou usar disso para você dar mais importância para a mensagem, tá? Então, ele pode sim começar a fazer mais exigências, dar mensagens. E aí o que acontece com o médium fascinado? Pode ocorrer que algum colega venha tentar avisar ele e ele não vai gostar. E aí isso demonstra que ele já está envolvido. Então o que vai ocorrer? O médium, ele vai estar num processo já de estar aceitando a fascinação. Então quando algum colega falar daquela situação e dizer, olha meu amigo, mas será que isso não está errado? Será que essa tua forma de proceder que o teu mentor está dizendo não é uma forma errada? Ou não está exagerada? Ele vai sempre questionar, ele vai dizer, não, meu mentor é da 7ª dimensão, meu mentor é esse, é o pai isso, é não sei o que lá, é o Bezerra de Menezes. Ele vai argumentar usando da própria autoridade do espírito, né, para poder, digamos assim, firmar a posição dele. E ele vai começar a desfazer amizades, ele vai começar a ter problemas dentro do centro, do grupo que ele trabalha, né, justamente por não aceitar a ajuda dos amigos. Então, alguns pontos tem aqui no livro dos médiuns, nesse capítulo 23, tem lá no parágrafo 243, tá? Reconhece-se obsessão pelas seguintes características. Então, são alguns pontos que Kardec elencou que eu vou ler para vocês rapidamente. Persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado pela escrita, pela audição ou tipologia, que é batidas, né? Opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, o espírito ele vai de tal forma tentar se comunicar que ele vai tentar monopolizar o médium. Ele não vai deixar mais o médium trabalhar com outros espíritos. Alguns chegam a dizer assim, não, o meu médium ele não pode trabalhar com espíritos sofredores, ele não pode trabalhar com outros mentores porque ele está sintonizado só com as grandes, né, sintonias das dimensões mais altas. Ele vai usar argumentos para ludibriar e colocar até o próprio médium, às vezes, numa posição superior. Segundo ponto, ilusão que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Tá? Então ele vai criar ilusões para o médium. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Então, o médium acredita que aquele mentor dele é infalível e, às vezes, até amigos dele começam a acreditar. Quarto ponto,
Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Então o próprio mentor, né, o suposto mentor, ele pode começar a elogiar o médium, dizer que o médium tem características especiais, poderosas, para colocar o médium numa situação mais confiável. Porque às vezes essa fascinação pode querer envolver todo o grupo de trabalho, não é só o médium. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, o espírito que está usando da fascinação, ele vai influenciar o médium de forma que ele se afaste de pessoas que tenham condições de identificar essa fascinação. Tem pessoas que tenham condições de orientar o médium. Então ele vai sempre dizer assim, o médium ele vai começar a achar que muitas pessoas à volta dele estão obsidiados. Então percebam isso. O médium que só dá comunicações de mentores de alto escalão, que começa a achar que os seus colegas estão todos obsidiados. Não, nesse lugar aquele tem obsessão, aquele, todos têm menos ele. Tem alguma coisa errada. Todos nós temos algum tipo de problema. Mas quando o médium começa a achar que ele está acima e todos à volta dele estão obsidiados, isso é muito perigoso. Tá? Então vamos lá. Sexto, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Então o médium sempre vai achar ruim receber críticas. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Ele vai querer estar sempre tendo atuações mediúnicas de forma até inoportuna, seja na casa de uma pessoa, de um amigo, numa festa, em qualquer lugar. Então isso é muito perigoso. O médium, por mais que o mentor dele seja muito bom, que o mentor seja muito amigo, iluminado e que ele tenha boas intenções, o médium não pode estar fazendo práticas mediúnicas de comunicação em qualquer lugar e de qualquer forma, indiscriminada, tá? Então, se isso acontece, nenhum bom espírito faz isso ou obriga o médium a isso. Oitavo, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando-o a agir ou a falar a seu malgrado. Então, da mesma forma como a comunicação pode ser de forma intuitiva ou energética, né? Um espírito que fica oprimindo o médium a todo tempo a dar orientações à pessoa à sua volta. Né? Olha, fala isso para fulano, dá um conselho e dá. Bons espíritos não oprimem os médiuns da forma de atormentar todo o tempo, querer dar comunicações, não estou falando nesse ponto das comunicações, mas de ficar dizendo coisas a todo momento. Tá? Pode ser até, mesmo até que não seja uma fascinação, mas se isso acontece muito, podem ser sim espíritos enganadores, né? Que ficam tentando oprimir o médium até para passar por situações ridículas, dando informações que não procedem, ou que são erradas, ou mal intencionadas. Tá? Então, por isso o médium ele tem que pesar muito as situações quando fala. Nono e último ponto que Kardec enumerou, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Então esse é um ponto que pode ocorrer sim de verdade, está sempre acontecendo coisas à volta do médium, ou o médium fascinado pode achar que tudo à volta dele está acontecendo por causa dele. Né? Então o médium começa, por exemplo, no seu centro, no seu grupo de trabalho, seja qual for a linha espiritualista, ele pode começar a achar que tudo gira em volta dele, né? Que tudo está em volta dele. Se tem uma fofoca, é sobre ele. Se tem uma conversa, é sobre ele. Se existe uma discussão, é sobre ele. Se tem qualquer coisa acontecendo, é sobre ele no centro. Né? Então ele está no centro e pensa ser o centro. Então nós, meus amigos, nós como médiuns, nós temos que estar muito atentos a todas as situações, a todas as vertentes, as formas de comunicação, como elas vêm. Nós temos que ser muito analíticos, tá? Então, lembram que eu falei que na questão da incorporação nós temos que na hora dar a comunicação e não julgar? Sim, nós temos que dar, mas depois temos que sempre analisar. Então, o médium ele tem que estar sempre consciente o tempo todo da existência da espiritualidade à sua volta e de sua mediunidade, para ele poder analisar todas essas situações e estar sempre apurando a sua mediunidade,
É claro que com isso ele vai ter o seu mentor ali lhe ajudando, os bons espíritos auxiliando, vai ter sempre bons momentos com a sua mediunidade, mas nós temos que estar muito atentos. Como é que nós ganhamos mais confiança? Estudando mais. Peguem o livro dos médiuns, lá nesse capítulo 23, leiam, que é bem extenso, tem muito material ali, gente, tem muita coisa que eu nem falei aqui, eu só li um pedacinho ali, tá? Então, leiam o livro dos médiuns, leiam o livro dos espíritos. Médium que não lê, médium que não busca conhecimento, ele fica para trás, gente. E pode ser, sim, alvo de obsessões, fascinações, subjugações ou qualquer tipo de ilusão. Por isso, a importância de nós estudarmos a mediunidade sempre, tá? Não chegar num ponto, agora eu já estudei, li os livros de Kardec, pronto, acabou. Agora não preciso fazer mais nada. Se você chegou a esse ponto, meu amigo, você pode estar querendo, né, desejando até entrar numa fascinação. Então, vamos estudar cada vez mais para nós termos mais conhecimento. Então é isso para esse vídeo. Deixem aí as perguntas, né, os questionamentos de vocês sobre esse assunto. E vamos ter, é claro, à frente muito mais coisa para conversar sobre como o médium pode proceder para melhorar cada vez mais. Um grande abraço para vocês, fiquem sempre com a paz do nosso Mestre Jesus, de Deus, de todos os mestres a que vocês preferem, né? Sejam dos seus mestres espirituais da Umbanda, da doutrina espírita, do Ramatiz, de Buda, sei lá de quem vocês preferem, né? Estejam sempre iluminados. E acreditem que aqui eu não falo a verdade absoluta. Eu sempre dou ideias para vocês melhorarem e eu também uso essas ideias para mim, né? Estamos sempre procurando melhorar cada vez mais. Fiquem com Deus e até a próxima.